Oi, hoje parábola do joio e do trigo. Essa parábola, ela nos fala sobre a luta, né, que nós travamos aqui, né, em vida, nessa caminhada nossa, né, é uma luta entre o bem e o mal. É você estar ciente dos ensinamentos de Jesus, dos mandamentos de Deus, né? E lutar contra a materialidade, valorizando mais a vida espiritual. Então, é uma luta entre o bem e o mal o tempo todo. Essa parábola, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. E ela narra a história de um homem que semeia a semente boa no seu campo, mas que durante a noite vem um inimigo e semeia o joio no meio do trigo. Então a parábola vai ilustrar que o bem e o mal, eles coexistem, né? A gente lida com o bem e o mal e nós precisamos aprender a separar os dois, separar um do outro, mas não separar precipitadamente, mas sim com raciocínio e tolerância. E a parábola diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tudo o teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer juntos ambos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, está em Mateus, capítulo 13, versículo de 24 a 30. Bom, todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Durante a nossa evolução, nós recebemos o livre-arbítrio. Então, nós já conversamos sobre isso. Todos nós vivemos sobre as mesmas leis. Fomos feitos iguais, devemos obedecer às mesmas leis e também recebemos o livre-arbítrio para decidir o que nós queremos fazer, qual a decisão que nós iremos tomar na nossa caminhada. E Deus não nos impede, Ele respeita a nossa decisão em escolher o bem ou o mal, em evoluir ou estagnar, digamos, né? Evoluir buscando o conhecimento, o autoconhecimento, buscando a luz, buscando o estudo, e através do trabalho a gente aprende esse verdadeiro amor, né? Que é o amor que Jesus veio nos ensinar, o amor que temos que ter pelos outros, né? Pelo próximo. E Ele nos ama por igual e espera pacientemente nós tomarmos a decisão do que fazer. Então, nós temos provas diárias e Deus também nos mostra a todo tempo como que o verdadeiro dele por nós, o amor dele por nós é verdadeiro. Então, quando ele ama tanto a sua criação, a sua criatura, que ele enviou o próprio Filho, né, que foi Jesus, para poder nos mostrar, através do exemplo, como praticar os seus ensinamentos, né? Então, Jesus trabalhava e ele mostrava, através do exemplo, como era esse verdadeiro amor, esse amor que ele queria que nós aprendêssemos, né? Um amor infinito.
Só que quando Jesus veio, nós o rejeitamos. E continuamos a rejeitá-lo até hoje, quando nós valorizamos mais o material ao espiritual. Quando deveríamos estar seguindo os ensinamentos de Jesus, né? Aprendendo a amar o próximo, trabalhando para ajudar uns aos outros, a gente escolhe, na maioria das vezes, a individualidade, a gente escolhe o material, né? A gente escolhe as paixões, as ilusões. Então, a gente rejeita esse filho que Deus nos enviou. O mal, ele existe por quê? Porque o mal é a ausência do bem. Então, vamos dizer que o mal não existe? É como o claro e o escuro. A escuridão não existe? Existe a falta de luz. Então, existe o bem. E existe a falta do bem, que se transforma em mal, como se fosse o escuro, né? E quando usamos o nosso livre-arbítrio para o mal, nós nos tornamos o nosso próprio inimigo. Somos nós mesmos que buscamos, né? Quando a gente escolhe a materialidade, escolhe atitudes erradas, a gente está escolhendo o mal. Por quê? Porque nós temos conhecimento do bem, do que é fazer o bem, de como conquistar esse bem, né? Jesus nos ensinou e nos deu exemplo o tempo todo. Voltando lá na parábola, então ele semeia uma boa semente e, com o passar do tempo, né, o inimigo veio e semeou junto o joio. Então a gente vai entender o que é joio. O joio é o nome dado a uma planta, uma erva daninha, que é muito semelhante ao trigo, mas ela não tem valor nutritivo nenhum, né? E muitas vezes ela chega a ser tóxica. A grande função, a maior função do trigo que a gente, né, que nós leigos conhecemos, é na fabricação de pães, né, de massas em geral. Então, ele é muito usado no mundo inteiro. E como o joio é muito parecido com o trigo, ele acaba crescendo e quando ele está ainda pequeno, né, ele é difícil de ser reconhecido. Então, ele vai ali, ele chega de mansinho, vai crescendo junto com o trigo e ele chega a sufocar o trigo, né, matando a plantação no caso. E assim é o mal em nossas vidas. Ele vai se achegando devagarinho, à medida que nós vamos cedendo para as tentações, para as paixões, para as ilusões. Ele vai encostando até que ele nos domina e nos sufoca e passa a prevalecer na nossa vida. Quando é que isso acontece? Quando a gente não consegue identificar as nossas deficiências, né? A gente não consegue perceber que dentro das nossas atitudes, ali tem as nossas deficiências agindo, tem o orgulho, tem a raiva, tem a intolerância, a prepotência. Então, é devagarinho, né? Aos pouquinhos isso aí vai encostando, a gente vai deixando ficar dominado e quando assusta, ele sufocou o lado bom, que era o lado que a gente deveria estar cultivando melhor. E aí, se a gente, veja bem, Jesus veio há mais de 2000 anos. Então, se a gente parar para pensar o que nós temos feito durante esses 2000 anos após a vinda de Jesus. Nós deixamos que o joio das nossas fraquezas sufoque os ensinamentos, os exemplos que Jesus veio nos trazer? Nós esquecemos que o amor é o único caminho capaz de resolver as questões sociais, a paz que envolve o mundo, a paz dentro dos nossos corações. A gente esquece dessas coisas. Na parábola, a gente tem que associar determinadas coisas. Então, o campo seria representado pela humanidade. É esse mundo que nós vivemos, né? Somos nós, nossa vida, na nossa caminhada em busca da evolução, do desenvolvimento moral e espiritual. E quem é o homem que semeia?
é Jesus. Ele é o nosso orientador, o nosso agricultor divino. Foi ele que veio demonstrar, dar o exemplo e mostrar para a gente sobre os ensinamentos do Pai. E a boa semente, né? O dono lá do campo, ele não semeou a boa semente. A boa semente é o Evangelho, é o nosso Evangelho de luz e de amor. E ele nos concede todos os caminhos para nós nos libertarmos das nossas imperfeições. A gente precisa querer. Tudo começa a partir do desejo. Nós precisamos desejar, nós precisamos querer trabalhar na identificação dessas fraquezas através da nossa reforma íntima. Só conseguimos fazer isso quando nós identificamos essas fraquezas, essas dificuldades. E como que a gente vai conseguir fazer isso? Analisando o nosso comportamento. Acontece qualquer coisa, a gente tem que parar e observar. Qual sentimento que prevaleceu neste momento? Eu consegui me colocar no lugar do outro? Quando eu julguei, eu critiquei, eu parei para pensar como que o outro estava se sentindo? Porque o outro está em crescimento, ele está em evolução como todos nós. Então, o que nós faríamos se nós estivéssemos no lugar da outra pessoa? É aí que a gente começa a perceber essas dificuldades que nós temos, essas fraquezas. E a partir do momento que a gente consegue perceber, é que a gente vai conseguir, aos pouquinhos, fazer esse trabalho, né, em busca do nosso melhoramento. Esse é o melhor caminho para que o joio não cresça nas nossas vidas. Então, a gente precisa cultivar o trigo, né, a nossa cultura, que é a cultura do bem, a cultura da busca da evolução moral e espiritual diariamente, através das orações e das meditações. Quando nós oramos, nós conversamos com sinceridade com Deus, né? Nós nos mostramos para eles exatamente como nós somos. A gente não tem como mentir, porque ele sabe de tudo. Então, quando nós oramos com sinceridade, nós falamos para ele tudo o que a gente sente, das nossas fraquezas, né? E quando a gente silencia a mente e o coração através da meditação, é o momento e a oportunidade que a gente tem de ouvir a resposta do Pai. O homem, quando julga, ele sempre julga por ele mesmo. Então, ele usa as cores que ele tem dentro dele para poder julgar os aspectos de fora. Normalmente, a pessoa dá aquilo que ela tem dentro de si. Ela vai julgar o comportamento do outro através daquilo que ela tem lá dentro, como ela julga, entendeu? Então, daí parte a necessidade da gente orar e vigiar o tempo todo, para que a nossa consciência não se contamine com o mal. Então, cientes de que o bem e o mal coexistem, né? Eles existem ao mesmo tempo, assim como o joio e o trigo, isso nos alerta que o bem e o mal existem e que nós, dentro de uma sociedade, precisamos identificar esse joio e não permitir que ele cresça dentro do nosso coração. A gente tem que identificar essas fraquezas, esses sentimentos negativos, né, que não vão nos levar a evolução nenhuma, e aí a gente precisa diariamente tirar o joio, tirar isso da nossa vida, das nossas vidas. Nós possuímos um campo de atuação, a nossa vida, né? Que é o característico de uma evolução, nós precisamos disso. Então, as nossas experiências, elas são importantes, elas são essenciais para o nosso aprimoramento moral e espiritual. À medida que nós vamos evoluindo, nossos valores
vão sendo modificados e a gente começa a aplicar esses valores, né, diferentes, já modificados, já mais voltados para o trigo, mais voltados para o bem, na nossa vida. Então, a boa semente representa a semeadura dos valores morais e espirituais. Essa é a semeadura. Mas lá na parábola, quando diz: mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Isso nos conduz a duas reflexões. Então, o homem estava dormindo. Esse dormindo nos leva a dois pensamentos. O primeiro é a necessidade de descanso, né? Após o trabalho, um dia de trabalho, é lei da natureza. Nós precisamos dormir, descansar para repor as energias físicas. Mas a gente também pode associar este dormindo à preguiça. Esse descanso físico, ele já passa a ser ociosidade, já não é mais um descanso necessário, já é um uso abusivo. Então, a gente tem uma segunda associação. E nós sabemos que nós não fomos feitos para ficar ocioso, nós somos feitos para trabalhar, existe muito trabalho nessa vida, muita coisa a ser feita, tanto para nós como para os outros, especialmente para os outros, né? Então, a gente precisa ficar envolvido no trabalho, na busca do crescimento, da evolução o tempo todo. E quando a gente fica ocioso, o que é que acontece? Deixamos a porta aberta para que o joio cresça. Deixamos a porta aberta para que o mal nos envolva. Por quê? Porque estamos com os olhos fechados, literalmente dormindo, sem ver a raiva, a ganância, a intolerância, a prepotência nos invadir. A gente não percebe que tudo isso está nos dominando. E é nessa hora que a ociosidade é prejudicial. Jesus nos ensina que a gente não deve arrancar o mal pela força, pois vai haver ainda durante a nossa evolução essa separação definitiva. E a violência para tentar tirar esse joio do trigo pode matar o trigo, assim como ele pode prejudicar o crescimento do bem. Então, é muito importante que cada um de nós consiga discernir entre o bem e o do mal, através do trabalho e do estudo. Porque através do estudo, é através da instrução, que nós conseguimos alcançar a fé verdadeira e não a fé cega que nos leva ao fanatismo, né? Que nos engana, que impede que a gente consiga olhar para dentro de nós mesmos. É a fé raciocinada que vem com o entendimento, com o estudo, que Deus nos mostra que nós não podemos viver de aparência. Como na parábola da figueira, vocês se lembram que a figueira estava cheia de folhas, mas não tinha frutos? Então, ela só tinha aparência. O que é importante numa semeadura, numa plantação? A colheita. Se a figueira não tinha fruto, ela não produziu, ela não teve boas obras. Assim somos nós. Se a gente fica ali atrás, né, de uma aparência de que está trabalhando, de que está produzindo, está fazendo alguma coisa, na realidade não está fazendo nada. São aqueles que falam, né, que confiam em Deus, que seguem os ensinamentos, bate o joelho no chão, bate a mão no peito. Mas cadê obra? É fazer obra sem necessidade de mostrar para as pessoas que se fez uma obra. É trabalhar com amor verdadeiro. Não importa o que você fez, nem para quem você fez. Importa o que você fez. Isso que é importante. E
a gente tem que estar atento o tempo todo, que nós temos a liberdade de escolher entre o bem e o mal. E que se nós plantarmos a boa semente, lá no final a gente vai ter uma boa colheita. Então, a semente que nós plantarmos vão determinar o nosso futuro. Se plantamos o bem hoje, lá na frente, na hora da colheita, a gente vai ter uma boa colheita. Se nós, durante a nossa existência, a gente planta a semente ruim, a gente planta o joio, o que vai ser que a gente vai colher lá na frente, no final? E todos nós sabemos que estamos aqui de passagem, né? Que um dia todos iremos para a pátria espiritual. Mas Deus não fala que é para exterminar o joio, né? Por quê? A mesma energia que é feita o bem é usada para o mal. Então, se nós permitimos que as leis divinas nos ajudem e a gente faz uma boa semeadura, na frente a gente vai colher trigo. Agora, se esse mal cresce junto com o trigo, né? Se o joio cresce com o trigo, ele vai nos tirar as oportunidades de crescimento, porque ele vai nos sufocar, né? Então, Deus não extermina o joio. Ele não falou que era para exterminar o joio. Ele falou que era para deixar crescer junto. Então, a gente precisa conviver, saber conviver com o bem e o mal, mas saber escolher, né? Porque lá na frente, isso aí vai ser separado, né? O que vai prevalecer? O que a gente vai colher mais, né? Porque a gente está em evolução, então vai ter um pouco de joio. Por enquanto ainda não tem jeito, mas a gente tem muito o que aprender, mas a gente tem que ficar atento. Esse joio, ele não cresce por falta de cuidado de Deus. Deus fez todos iguais, com a mesma energia. E não é ele que determina, né? Não é relaxamento, não é pouco caso, não é que o Criador fez um diferente do outro, mas sim porque Deus não perde a esperança de que haja uma transformação. Não é a mesma energia do bem e do mal? Pegou a mesma energia e usou para o mal. Mas o que ele espera? Que essa energia seja transformada para o bem. É por essa razão que o joio cresce junto com o trigo e só no final é que vai ser separado. E esse joio que cresce conosco, né? Ele exige que a gente observe, né? Deus quer que a gente observe o joio e o trigo, o bem e o mal. Então, quando ele faz isso e ele não quer arrancar o mal, é porque ele respeita cada indivíduo. Ele sabe que, assim como uma planta, né, que tem um tempo de florescer e de produzir fruto, nós também somos assim. De acordo com as nossas escolhas, nós temos o tempo de despertar. Nós temos o tempo de trabalhar, de ir eliminando o joio e lá na frente colher apenas o bem, né? Fazer uma boa colheita. Por isso que ele não manda arrancar. Ele aguarda a transformação. É isso que é importante na nossa evolução. Então, na nossa evolução existem saltos, né? Períodos. Então, tem o período da semeadura. Então, primeiro semeia-se, depois germina, depois cresce e frutifica. Então, mesmo vai acontecer com o bem e o mal. Quem plantou bem vai colher lá na frente vai ter uma boa colheita porque fez uma boa semeadura. Porque toda semente vai ter que crescer, né, e frutificar, mais cedo ou mais tarde. Assim somos nós.
Nós estamos fadados à evolução, queiramos ou não queiramos. Às vezes é difícil de imaginar, né, uma pessoa que a gente tem notícia de que teve atitudes ruins, que causou muito mal para as pessoas, né? Como é que vai se transformar? Como é que esse joio vai se transformar em trigo um dia? Mas Deus tem seus métodos, seus mistérios e muita coisa que a nossa consciência, né, o nosso intelectual ainda não consegue entender. Mas que esse joio, que esse mal, ele é necessário. E Deus nos orienta o tempo todo. Então, nós é que precisamos estar alertas, né? Para observar quando é que esse joio aparece. E assim a gente vai evoluindo, sabendo que o bem e o mal andam juntos, né? Eles coexistem. Por que que ele tem que andar junto? Para que nós desenvolvamos a nossa capacidade de discernimento, de saber quem é um, quem é outro, e permitir que os bons exemplos prevaleçam sobre os maus exemplos. Quando isso acontece, a gente vai evoluindo, vai nos tornando melhor. Então, Deus fala lá na parábola que os servos ficaram surpreendidos com a presença do joio no meio do trigo e se poderiam arrancá-lo. Então, o que Deus disse? Não, deixai-os crescer juntos até a ceifa, até a colheita. Então, a gente vê que esses servos, quem são eles? São os trabalhadores da seara divina. São aqueles filhos de Deus, né, que estão sempre aí tentando alertar, estudando, né? O pai de família, que está sempre tentando educar os filhos no caminho do bem. Nosso Criador Supremo, né, que está sempre ali junto de nós, nos alertando. Então, esses servos são os instrumentos de Deus, do Criador, né? No trabalho da seara do bem, né? Nessa seara bendita. A ceifa é o momento final da produção agrícola, né? A colheita. E nós, no nosso plano individual, a gente também vai ter que colher. Uma hora no finalzinho a gente vai ter que dar notícia, né? Do nosso trabalho, do resultado do nosso trabalho, para a gente ver se a gente vai conseguir passar ou não, né? Qual nota a gente vai receber. Então, a quantidade de valores menos felizes que a invigilância permitiu crescessem durante a nossa evolução será avaliado, né? Que isso aí seria o joio, será avaliado com as boas obras que nós podemos praticar durante a nossa caminhada, que seria o trigo. Uma coisa que é importante a gente prestar atenção ele fala assim: e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio. Observemos que antes da colheita, os trabalhadores eram denominados de servos. Então, lá no início, começa falando no servo. Já na colheita, aqui, ele já está falando de ceifeiros, né? São duas palavras diferentes, né? Os ceifeiros são aqueles que estão mais próximos do Criador e que eles exercem uma atividade específica. Então, eles vão trabalhar lá no final da colheita. Tem aqueles servos, né, que durante a semeadura, durante a germinação, o crescimento, eles estão lá, cuidando de alguma maneira. Mas na hora de colher, já são ceifeiros. Aí a gente tem que prestar atenção, hein, no que Jesus está querendo nos dizer. Por ocasião da ceifa, na parábola diz: direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o em meu celeiro. Então, ele vai pegar todo o joio e fazer molhos. O joio é o mal. Então, ele quer queimar aquilo, ele quer destruir aquilo. Na hora da colheita, então, o que a gente vai fazer? Separar o joio do trigo.
E aqui nessa colheita, a gente pode também pensar que o joio são as lágrimas, as dores, as amarguras que nós tivemos durante a nossa evolução. Toda desilusão, toda dor, toda conturbação que a gente passou, né? Todas as dificuldades. Então, quando a gente chega na pátria espiritual, na seara do Criador, isso aí vai ser jogado fora e vai ficar o quê? Somente o joio que ficou no nosso coração. É uma forma de crescimento, é uma limpeza. Então, a dor, a decepção, a desilusão, o sofrimento foi resultado das nossas escolhas. Foi aquilo que fomos nós mesmos que escolhemos e causamos. Se a gente tivesse feito uma escolha melhor, esse sofrimento, essa lágrima, essa dor não teria vindo da forma como veio, né? Então, é hora da gente tirar isso, eliminar isso da nossa evolução. Então, reúne-se o joio em feixes. Então, tudo de dor, de sofrimento, de aprendizado, ele vai ser separado, né? Nós evoluímos, então vai tirar isso da gente. E o último, que foi o ensinamento de Jesus na parábola, ele fala assim: mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. O que é o celeiro divino, gente? A pátria espiritual. Lá tem lugar para joio? Não tem. Lá tem lugar apenas para o bem. Todo o espaço que está lá, ele tem que ser destinado ao bem. É por isso que a gente passa por tanta transformação, né? E a gente só vai conseguir passar por isso dessa forma quando a gente trabalhar, estudar o Evangelho, praticar, vivenciar esse Evangelho, vivenciar o amor, o trabalho, né? A busca da reforma íntima, né? Então, a gente precisa confiar na palavra do Pai, mesmo quando a gente não entende. Na maioria das vezes, a gente não entende. A gente não tem aprendizado ainda, evolução intelectual e nem moral, para a gente entender. Mas é importante a gente ter em mente separar o joio do trigo. Aonde que está o joio na minha vida? Tudo que a gente faz, a gente tem que colocar a gente como exemplo. Não esquece do outro, olha para você. Procura identificar, mostra a sua força, a sua confiança, a sua fé. Todo mundo sabe, nós já falamos sobre o Salmo de Davi. Gente, é uma canção, né? É uma melodia do Davi. É linda, é uma profissão de fé. Ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele mostra que ele vai passar por dificuldades, por caminhos escuros, né? Tá lá na Bíblia o Salmo, é muito fácil. Podem voltar também lá e ouvir a explicação do Salmo de Davi. É lindo, é maravilhoso. E um bom exemplo dessa transformação que Deus quer de nós é Paulo de Tarso, que inicialmente era Saulo. Ele era um grande perseguidor de Jesus e dos cristãos, né? Todos nós sabemos disso. E Paulo passou por essa transformação. Então, inicialmente, ele usou a energia do bem de uma forma que prejudicava os cristãos, e muito. Então, ele matou, ele apedrejou, ele prendeu, ele escorraçou, ele fez de tudo para perseguir os cristãos. Até que chegou o momento do despertamento dele. Então, a mesma força, a mesma energia que ele usou para o mal, para semear o joio, ele teve depois para seguir Jesus, para trabalhar por Jesus. Ele foi um seguidor ferrenho. Ele foi preso, foi apedrejado. No final, ele é morto, né? Ele é degolado. E assim, até o último instante,
A fé dele manteve viva. Então, ele é uma grande prova dessa transformação de energia. A mesma força, a mesma energia que ele usou lá atrás, ele transformou a mesma energia em bem. Então, ele pegou a energia do mal e transformou para o bem. É isso que Deus quer. Esse é um exemplo lindo, que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Quem tiver oportunidade, leia o livro Paulo e Estevão. É belíssimo, maravilhoso. E quais as lições que essa parábola nos traz? A gente diferenciar, discernir entre o bem e o mal na nossa vida, na nossa caminhada. Mostrar a mesma paciência que Deus teve em relação a nós, como pecadores, para com o nosso irmão. Então, o mal, ele não pode ser combatido com violência, e sim com amor, com ensino, com estudo. A gente tem que ter a certeza de que o mal existe, ele coexiste com o bem. O mal existe por ser ausência do bem, mas ele não prevalecerá. Todos nós estamos fadados a essa evolução. Um dia, cada um a seu tempo, cada um no seu ritmo. Mas que precisamos guardar em nós a esperança na salvação. Manter a nossa fé em Deus, nos seus ensinamentos, viva, através do estudo e do trabalho, mantendo em nós a fé raciocinada. E precisamos, o tempo todo, examinar a nossa própria vida, perceber os nossos erros, nos arrependermos e trabalharmos para o contrário, para o benefício, né? Para o bem dos outros. Então, que a gente sempre lembre de Paulo de Tarso como um grande exemplo de transformação da energia do mal em energia no bem. E prestar atenção o que prevalece em nossa caminhada, o joio ou o trigo? Lá na hora da semeadura, na hora da colheita, o que nos espera? O que nós esperamos colher? Mais joio ou mais trigo?